Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está vendo esse vídeo. Um tríplice e fraternal abraço a todos aqueles que nos acompanham, em nossos vídeos quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, quando nós falamos da maçonaria e da responsabilidade do maçom, hoje nós iremos falar um pouco sobre o dever fundamental do maçom. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, deixando um likezinho ali, um comentário, uma sugestão, para que a gente possa melhorar o conteúdo. Bom, dentre muitos conceitos elementares da nossa ordem, é no grau de aprendiz que se define o que é maçonaria, no qual realça-se seus atributos fundamentais e, em síntese, os deveres do maçom. A sequência das instruções inicia-se com a iniciação do profano. Evidencia-se, portanto, o significado da moral como principal lição da moral maçônica. Em loja, se fala constantemente sobre a moral, a ética, o dever, a virtude, do vício, além de se falar também sobre o bem e o mal e conceitos afins, pressupondo que todos tenham a mesma compreensão dessas ideias. Raramente nós paramos para refletir de maneira crítica sobre tais valores, a fim de se estabelecer um conhecimento mais preciso e claro sobre todos esses conceitos, de forma a ter validade e entendimentos gerais entre todos nós. A primeira Constituição Maçônica, que foi escrita em 1721 e publicada em Londres em 1723, no seu primeiro artigo ela estabelece lá que um maçom é obrigado, por sua condição, obedecer à lei e à moral. De forma que esse é o primeiro dever do maçom, obedecer à lei e à moral. Como dever que deve se proceder a todos os outros, além de ser um pressuposto de uma ordem superior, que devemos ter na consciência seus atributos, e estes atributos que vêm atribuídos da sabedoria do grande arquiteto do universo. Este é o dever. A moral, para o maçom, vem a dizer respeito ao homem, que, enquanto livre e de bons costumes, tem a capacidade para escolher entre bons e maus, e tem também a capacidade de escolher entre esta ou aquela conduta, agindo de acordo com a sua própria vontade. Já a moral, entre os seres inferiores, pois estes, quando agem, o fazem em razão da sua natureza e sem consciência, sem interferência de juízo de valor. Portanto, o que observamos é que em um leão que abate sua presa, este leão não age com a moral ou imoralmente, ele simplesmente segue sua natureza felina para atender à sua necessidade vital. Estas são intrinsecamente ligadas à ideia da moral. Esta ideia, né? Portanto, as noções de bem e de mal, do dever,
da obrigação e da responsabilidade são valores humanos necessários à vida em grupo. A moral, ela vem assim distinguir em todos os outros fatos, porque está ligada ao dever, enquanto os outros fatos significam o que é frente a uma decisão voluntária do homem. Portanto, tudo isso está ligado um ao outro, tá? E nós precisamos entender que o bem é o que nos faz realizar a perfeição de nossa natureza, atingindo o fim único de nossa própria vida e da nossa natureza, afastando, portanto, o mal que nos desvia da perfeição. E que no fim último de nossa natureza, e que através dessa realização do bem ou da realização de nossa própria natureza, deva ser travada por conta desses aspectos, para que possamos evitar o comprometimento ou o desvio da perfeição. Em outras palavras, para que possamos alcançar a perfeição de nossa natureza, quer física, quer espiritual, será necessário desenvolver as nossas virtudes físicas e espirituais, procurando afastar de nós o seu contrário, o que damos o nome de vício. Portanto, procurando afastar de todos nós o vício. A virtude, ela se divide em virtude intelectual, em virtude moral, e que a virtude intelectual se adquire através do ensino, que requer dedicação na leitura para que possamos adquirir a instrução. Já a virtude moral se adquire através do resultado da prática constante do hábito, da ética, que também significa moral. Na maçonaria, nós encontramos métodos de ensino que nos leva a entender que a virtude moral não se adquire pela instrução, pelo aprendizado. A virtude moral se adquire, desculpem, a virtude moral não vem ser adquirida pela instrução, pelo aprendizado teórico, mas sim a virtude moral se adquire pela prática de atos virtuosos, de esforços, que devemos estar direcionados para criar, desenvolver, conservar e aprimorar os hábitos que possam conduzir a essa virtude moral. Isto porque todos nós nascemos com aptidões e podemos desenvolver esses hábitos voltados para o bem ou para o mal. No entanto, é na maçonaria que, ao iniciarmos, nos é oferecido um método apropriado para desenvolver a nossa autodisciplina, a partir da reiteração ritualística constante que existe, exaltando os valores superiores que deve guiar o homem e suas relações consigo mesmo e com seus semelhantes. Esta dinâmica oferecida pela maçonaria se vê através de uma sessão maçônica, na qual se desenvolve ali a tolerância de seus participantes, fazendo com que aprendam a ouvir e somente falar nos momentos oportunos. Além também da prática da ritualística, que são exercícios simbólicos que trazem para a consciência a própria natureza de hábitos, que muitas das vezes não foram devidamente considerados por nós lá no mundo profano. A maçonaria se vê isto. O respeito à ordem estabelecida é a obediência aos poderes legitimados, é o exercício do poder com justiça e moderação. A fraternidade na maçonaria é a igualdade, que justifica o símbolo universal da lógica.
A caridade na maçonaria, ela é lembrada no troco de solidariedade. E a perseverança que conservamos na maçonaria é a busca de uma verdade inatingível e mesmo assim cativante. Tudo isso é meio para gerar hábitos morais, dando-nos a consciência da vontade dirigida ao bem e ao mal, e ao não, a prática do bem e a não prática do mal. O que podemos afirmar é que na maçonaria, a maçonaria ela não quer apenas um bom homem prestativo e útil à sociedade. Ela quer construir, antes de tudo, uma consciência do ser bom e do ser justo. Tudo isso para que a manifestação exterior da bondade tenha uma causa superior, em harmonia com a natureza última do ser humano. Ou seja, está em consonância. Essa prática da bondade deve estar em consonância, em harmonia com a própria natureza. Tudo isso para que o maçom, através de suas instruções, especialmente no grau de aprendiz, este deva cumprir todos os seus deveres, porque é através da fé que lhe dá coragem, através da perseverança, que vence os obstáculos e através do devotamento que o leva a fazer o bem. Bem este que, mesmo com o risco da sua vida e sem esperar qualquer recompensa, ele está além, porque a sua consciência está tranquila. A virtude para a maçonaria é a maneira de se formar os hábitos, que praticado reiteradamente e exaustivamente através do seu ritual e de tempo de estudos praticados em loja, muito embora sejam eles escritos com as mesmas palavras, jamais se esgotam. Jamais se esgota o seu rico conteúdo. Ao contrário, ele evolui em compreensão na medida em que nós mesmos evoluímos em conhecimentos e experiências de vida, nos orientando em cada passo a lei da moral, porque é na maçonaria que tem em vista o desenvolvimento harmonioso de toda a vida humana, isto no plano individual e também no social, que é a busca da fraternidade universal. O maçom, ele deve ser, antes de tudo, um cumpridor dos seus deveres. Um dever que deve ser cumprido da melhor maneira, fazendo da própria consciência o mais alto lugar de repouso. O verdadeiro maçom é cumpridor do seu dever, através de tarefas simples e sublimes, que devem ser postulados desde os primeiros dias de sua vida maçônica e encarando o dever como o alicerce maior da maçonaria e o mais sublime desses deveres, que é a busca da verdade e que deve ser pautada nas ações do verdadeiro maçom. E não apenas o dever cumprido, mas a satisfação em fazê-lo, que deve nortear sua vida e também a dos irmãos. Até porque este maçom deve saber que a morte não é o fim. A morte representa apenas um ritual de passagem para a vida eterna, a verdadeira vida, pelo qual se prepara durante todos os anos de nossa vida através da existência corpórea e passar de maneira melhor possível para esse outro plano, esse outro plano espiritual, transformando-a não em um martírio, mas em mais um aumento de salário, para que a sequência de sua vida espiritual se torne digno disso.
O maçom deve entender que nada é inventado. Tudo está escrito em palavras que lemos e relemos, que ouvimos e que não basta ter apenas ouvido por ouvir, mas que tenha força de vontade de ser aprendiz, que se faça presente na prática das lições que temos aprendido, que de nada vale se apenas nós considerarmos como fórmulas vazias. Isso nada vai valer. O maçom, ao iniciar, tem por princípio 3 deveres. O primeiro é para o grande arquiteto do universo. O segundo, para com o próximo. E o terceiro, o seguinte, é para com ele mesmo. Se não vejamos, para o grande arquiteto do universo, é o dever de reverenciá-lo como o supremo criador, a quem devemos o eterno agradecimento pelas oportunidades de evoluirmos e de melhorarmos, obedecendo suas leis e glorificando toda a sua obra, pois isto é a razão de tudo. Os deveres para com o próximo nada é mais além do que ensinou o nosso Filho de Deus amado Jesus Cristo, que é agir com ele da forma como gostaríamos que agisse conosco. O que significa, em termo maçônico, agir para o esquadro. E o terceiro elemento é para com ele mesmo, que nada mais é do que evitar a intemperança e os excessos que nos impossibilitam, se não evitarmos os excessos e as intemperanças, vai nos impossibilitar de cumprir nossos deveres. Se cumprirmos esses 3 deveres fundamentais, os demais nos são apresentados, que são meras derivações desses 3. Portanto, constitui-se em regras sagradas de nossa ordem estes 3 elementos. A primeira obrigação do maçom é em relação aos preceitos relativos a Deus e à religião, estando ele obrigado a praticar a moral e a ética através da simples leitura, para que possa alcançar o vasto, complexo conhecimento em filosofia. Devemos, portanto, estar atentos à época em que vivemos. Haja vista que as turbulências onde esses princípios não são mais valorizados, onde o imediatismo, o consumismo e o desejo do progresso material está acima da moral, desvirtuando a ética, a moral, dia após dia. De forma que o maçom precisa estar sempre atento a tudo isso. Então, a todos nós cabe refletir sobre o fato de que um de nossos deveres é cumprir e fazer cumprir as leis de nosso país, sendo que a máxima é a Constituição Federal, e devemos também fazer de forma que nossa ação individual junto à administração pública deva ser de maneira ativa à fiscalização e ao norteamento de ações via os conselhos administrativos, já que isto é um dever que deve ser exercido por representatividade, que dizemos que é através do voto, e que as cadeiras desses órgãos são ocupadas por braços dos partidos políticos, que deveriam primar pelos seus representados, em especial as camadas mais baixas, economicamente falando, da sociedade, e que não divirjam totalmente da finalidade para o qual foram criados. Eu digo isso porque não basta sermos conhecedores dos direitos para que alcancemos melhoria na vida. Muito pelo contrário, o mal não está neles, mas sim na forma com que eles chegam até nós. Também
Porque os homens bons tornam boas as organizações, mas os maus tornam más as organizações boas. E é na edificação da moral e social da sublime ordem que está uma das mais importantes vigas mestras da maçonaria. Sem ela, isto é, sem o cumprimento do dever, em primeiro lugar, gera-se um espírito comunista, em que os homens, que por se julgarem filhos de Deus e todos irmãos, acham que têm o direito a usufruir de todos os bens que as outras classes usufruem, sem que para tanto se esforcem ou a tanto façam jus. Para finalizarmos, vamos falar sobre os quais deveres do maçom. O primeiro passo do dever do maçom é entender que existe sim obrigações. E todas elas, essas obrigações envolvem o serviço desinteressado em prol da humanidade. Destacamos os seguintes deveres do maçom. Alguns. Deveres para consigo mesmo, que consiste na obrigação de administrar sua vida de acordo com os sadios princípios da razão, da moral. Os deveres para com a família, que é a plena conscientização de que, sendo a família a célula máter da sociedade, todo amor e carinho devem ser dispensados na manutenção dessa instituição sagrada. Também temos os deveres para com o próximo, que é servir ao nosso semelhante com consideração, com bondade e respeito, ser solidário e dar exemplo das grandes virtudes. Também os deveres para com a pátria, quer dizer ser um cidadão honrado, respeitar as leis, as autoridades constituídas, tudo ocorrendo para o seu próprio engrandecimento e das próprias instituições. Deveres para com a humanidade, que significa dizer trabalhar incessantemente ou incessantemente para a felicidade do gênero humano e ser um elemento de união e de paz para todos os membros da comunidade, pois somos todos filhos de Deus. Deveres para com Deus, que é o princípio maior, o princípio criador do universo. Já se demandam mais de 20 minutos. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Desejamos a todos um excelente dia e enviamos um tríplice fraternal abraço a todos vocês. Até lá e em breve estaremos lançando outro vídeo. Abraços.